Pessoal, bom dia. Tem uma pessoa que me pediu sobre equações irracionais. Perdoe, esqueci de anotar seu nome, mas enfim. Vou fazer o vídeo aqui com muito carinho para você, tá? Bom, eu vou fazer 3 vídeos. Esse aqui é basicão, só para mostrar o que seria a ideia de uma equação irracional. E logo em seguida vem equações irracionais mais elaboradas, tá? Então, olha só, coloquei aqui 2 exemplos. O que seria uma equação irracional? Primeiro, o que é um número irracional em matemática? É um número que eu não posso escrever sobre a forma de fração, tá? Sobre a forma de A sobre B, digamos assim. Então, não é um número natural, não é um número inteiro, não é um número racional, né? Tipo 3/4, não é uma dízima periódica, tá? Normalmente, exemplos de números irracionais são números justamente que tenham raízes, né? Que não sejam, que a resposta não seja um número inteiro. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5 é um número irracional. Tá? Então, raiz quadrada de 4, por exemplo, já não seria. Por quê? Raiz quadrada de 4, a resposta é um número inteiro, que é 2. Aí já não é irracional. Então, exemplos de números irracionais são raízes quadradas, cúbicas, quartas, quintas, que a resposta não é um número inteiro. Então, raiz cúbica de 8, por exemplo, a resposta é 2. Ela não seria irracional. Mas raiz cúbica de 9, por exemplo, já seria. Não existe um número inteiro que eu elevo ao cubo que resulte em 9. Tá? Pois bem, como que eu vou resolver uma equação irracional, né? Então, basicamente, ela vai ter raízes e uma forma bem prática de se resolver é o seguinte: deixe a raiz isolada, aqui já está, tá? Mas nos próximos exemplos vocês vão ver que não vai estar. Deixe a raiz isolada em um dos membros da equação. Não interessa se é o primeiro membro, antes do igual, ou o segundo membro, tá? Então, deixe a raiz isolada. E uma maneira fácil de fazer é elevar ao índice da raiz toda a minha equação. É claro que essa daqui tá óbvia a resposta, né? Pelo menos a primeira. Que número que eu vou colocar aqui no lugar de x? Que a raiz quadrada desse número é igual a 5? 25, isso é óbvio, né? Mas eu tô mostrando uma maneira mais plausível de se resolver uma equação que for mais elaborada, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai elevar os dois membros da equação pelo índice da raiz. Então, se for uma raiz quadrada, você vai elevar ao quadrado. Se for uma raiz cúbica, você vai elevar ao cubo. Se for uma raiz com índice aqui 4, você eleva à quarta potência e assim por diante, tá? Então, nessa minha letra A aqui, vou elevar os dois lados da minha equação ao quadrado. Esse é o truque, tá? Bom, quando eu faço raiz quadrada de x elevado ao quadrado, na prática é como se eu fosse cortar o expoente com a raiz, tá? Então, o que sobraria? X igual a 5 ao quadrado, 25. E achei a resposta que, inclusive, nós já sabíamos, né? Não é bem exatamente cortar, tá? Algum professor de matemática que estiver me ouvindo vai até falar que não é cortar, mas um jeito mais fácil de você entender, tá? É como se eu tivesse, digamos assim, por exemplo, se eu multiplico um número por 10 e depois eu divido por 10, eu retorno no mesmo número. Então, se eu tenho uma raiz quadrada que eu elevo ao quadrado, eu retorno no número que está lá dentro, no meu radicando, tá? Bom, o segundo exemplo, eu já tenho aqui raiz cúbica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois membros da equação à terceira potência, ao cubo, tá? Então, aqui no primeiro membro eu vou cancelar essa raiz com esse 3, vai sobrar só o que fica dentro dela, tá? Então, x. Pro lado de cá eu vou resolver a potência, 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E aí, cheguei na resposta. Bom, essas equações aqui são básicas, mas quando nos próximos 2 exemplos que eu vou fazer equações mais elaboradas, tem que ficar claro o seguinte, que assim que eu acabo de resolver a equação, eu tenho que voltar com esse valor que eu encontrei, substituir lá dentro, né, da minha raiz para ver se não cheguei em nenhum absurdo, porque pode acontecer. Pode acontecer que eu chegue a uma resposta, na hora que eu volto para substituir dentro da raiz, eu vejo que aquele valor não vai servir, ele não é de fato uma resposta para mim, tá? Então é importante fazer essa substituição, fazer a prova real numa equação irracional. Então, nesses 2 exemplos, está resolvido. Então, a solução da minha primeira equação seria 25.
a solução da minha segunda equação seria 64. Então, os próximos vídeos, como eu combinei, vou fazer mais 2 exemplos de equações irracionais, tá? Aguardem aí. Um abraço.